Fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Temos motivos de sobra para bendizer, glorificar o nosso Senhor. O fato de estarmos aqui reunidos como igreja, como família de Deus, é um grande privilégio que temos. Isso para nós é motivo de celebrar o nosso grande Salvador. Nesta noite vamos, com a misericórdia e graça do Senhor, meditar na palavra de Deus, que Ele tenha piedade de nós, que nós possamos absorver o que Ele tem preparado para nós. Apesar de mim, minhas falhas, que Deus seja gracioso conosco. Convido os amados irmãos para se pôr de pé, para a gente ler um texto da palavra de Deus. Se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, a partir do versículo 34 até o versículo 38. Evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 34. A palavra de Deus nos diz assim, o título, Tome a sua cruz. Versículo 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória com seu Pai, com os santos anjos, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Oremos. Senhor Deus e Pai, diante de Tua palavra estamos, agradecemos pelo privilégio de ter as Escrituras Sagradas como nossa bússola, nosso guia, nossa regra de fé. Através dela, Senhor, nós nos alimentamos espiritualmente do pão da vida, da água da vida, que é Cristo Jesus. Neste momento, Senhor, abre nosso entendimento, raciocínio, nosso intelecto e o nosso coração, para que possamos entender, absorver aquilo que o Senhor tem preparado para nós, para que possamos ser edificados pela Tua palavra, para viver para a Tua glória. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto maravilhoso, a palavra do Senhor, o Evangelho de Marcos. Nós vemos que esse Evangelho de Marcos, no capítulo 1 até o capítulo 7, parte do capítulo 8, o evangelista Marcos narra o início do ministério de Jesus, onde Jesus começou a proclamar o Evangelho, escolheu seus discípulos, ele começa a fazer maravilhas, curar enfermos, multiplicar pães, acalmar tempestades, ressuscitou mortos. Jesus operou milagres, maravilhas, os seus discursos alcançavam as multidões a ponto de as pessoas ficarem maravilhados da sua doutrina, encantados com o Evangelho. Mas Jesus percebeu que a multidão, as pessoas estavam com motivações erradas, estavam com motivações diferentes da que deveriam ter sobre o Evangelho e sobre Jesus. As pessoas estavam acostumadas com discursos, milagres, maravilhas, socorros vindos do Messias. Eles estavam vivendo aquilo que nós podemos chamar o evangelho da alegria, o evangelho da celebração. Eles estavam diante de um
Cristo, Senhor, que resolvia seus problemas a ponto deles pensarem: que mais precisamos, que mais queremos? Ele resolve todas as nossas demandas, socorre as nossas necessidades. Jesus percebeu então que eles estavam motivados apenas em receber benefícios do Evangelho. É como se a multidão afluísse para Jesus para receber dele socorro, receber dele alívio. Mas Jesus aqui no capítulo 8 começa a explicar para os discípulos, para a multidão. Alguns versos antes do verso 34, Jesus pergunta para os discípulos: quem dizeis vós que sou eu? O que as pessoas dizem quem sou? Eles disseram: alguns dizem que você é Elias, outros dizem que você é um dos profetas. Mas Jesus perguntou: e vocês? O que vocês dizem? Para quem eu sou para vocês? Pedro, iluminado pelo Espírito Santo, diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pedro foi iluminado, revelado no coração dele a pessoa do Messias, o Salvador. E Jesus, dessa parte em diante, começa a explicar para os discípulos que ele haveria de ir para Jerusalém, sofrer nas mãos dos líderes judeus, passar pelo processo de humilhação, estado de humilhação, a caminho da cruz, a caminho do Calvário. Ele diz que era necessário ele morrer, ao terceiro dia ressuscitar, para cumprir o plano redentor. Pedro então disse para Jesus: não, isso nunca vai te acontecer, isso nunca pode te acontecer. Para Pedro era impossível conciliar a ideia de um Messias que passasse por sofrimento. Ele tinha em mente que Jesus seria sempre triunfante, vencedor, e que jamais poderia passar pela morte. Mas ele não entendia que a morte no Calvário seria a vitória final de Cristo sobre o pecado. Seria o triunfo de Cristo sobre o pecado, o triunfo de Cristo que daria também vitória à sua igreja. Então Jesus disse para Pedro: para trás de mim, Satanás, porque não cogitas das coisas celestiais, apenas das coisas dos homens. Jesus não estava interessado em ser um líder político, físico, que aliviasse as demandas físicas, materiais dos discípulos e da multidão. Ele estava interessado em dar a estas pessoas o reino de Cristo, o reino de Deus, o reino eterno. Pedro não entendeu esta expressão de Jesus, por isso ele quis impedir Jesus de ir para a cruz. Após este discurso de Jesus, após esta exortação de Jesus para os discípulos, então Jesus começa a dizer, o texto que nós estamos lendo no versículo 34, então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aqui Jesus começa a confrontar a multidão, os discípulos, porque ele percebeu motivações erradas. Os discípulos, a multidão, estavam atrás de Jesus apenas para receber benefícios do Evangelho. Queria o glamour do Evangelho, mas não entendia ainda o caminho da cruz. Jesus, ele convoca a multidão. Aqui temos uma expressão que não era apenas os discípulos. Assim como ele alimentou a multidão com pão e peixe, aqui também ele convoca a multidão. Significa que Jesus convoca pessoas de todas as faixas etárias. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, pobres, ricos, todas as pessoas que faziam parte da multidão e também os discípulos, ele convoca e juntamente com os discípulos Jesus lhe diz: se alguém quer vir após mim. Aqui nós vemos Jesus faz um convite. Ele percebeu que a multidão estava cheia de admiradores, pessoas que iriam para ouvir os discursos de Jesus,
curiosos para saber das últimas notícias, outros querendo receber provisão, alimento, cura, milagres. E alguns também nessa multidão eram aqueles que estavam interessados em ser seguidor de Jesus. Jesus não estava interessado em apenas ter admiradores. Jesus convoca então a multidão, conclama a multidão e diz: se alguém quer, a soberania de Deus, ela não anula a vontade humana. Para ser seguidor de Cristo é necessário ter uma predisposição, é necessário querer, é necessário desejar, é necessário anelar caminhar com o Mestre, não apenas segui-lo de longe, como muitos na multidão estavam fazendo. Seguir Jesus não significa ser discípulo. O discipulado é algo maravilhoso, o discipulado é algo profundo, mas o discipulado requer um preço, o discipulado requer renúncia. Surge a nós as seguintes questões: por que seguir a Jesus? Por que seguir alguém tão radical e exclusivista? Por que seguir um caminho tão difícil? Nós vemos hoje os grandes influenciadores, líderes deste mundo, eles prometem aos seus discípulos, aos seus seguidores, coisas boas. Eles não demandam aquilo que Jesus demandou, uma renúncia. Então, Cristo disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Quem quiser ser discípulo de Jesus, ao contrário do que o mundo diz, acredite em si mesmo, siga seu coração, Jesus diz: negue a si mesmo. Essa expressão, negar a si mesmo, remete-nos à ilustração do trono do coração do homem. O homem foi criado para Deus ser seu rei, seu governo, seu senhor, seu mestre. Devido ao pecado, à rebeldia, o ser humano distanciou-se de Deus e tirou Deus do trono do seu coração. O homem criou para si mesmo um reino, um trono, e ele assenta neste trono e rege o seu próprio reino. O homem quer dizer para si mesmo o que é bom, ele escolhe o que acha que é interessante, aquilo que ele gosta. O pecado fez o homem se afastar de Deus. Desde o Éden, a natureza humana se inclinou para afastar-se de Deus, e o homem tirou Deus do seu coração e criou um trono e senta neste trono. A conversão de um pecador trata-se de Deus trabalhar no coração do pecador, destronar este coração, tirar o pecador do trono do seu coração e reinar novamente no coração deste pecador. Negar a si mesmo significa aniquilar a sua própria vontade, significa dizer não para o seu eu, dizer não para as suas vontades, não para si mesmo, não para o pecado, mas significa dizer sim para Deus. Significa deixar de ser regido pelo pecado, pela vontade humana, pela conduta humana, e ser regido pela vontade soberana de Deus. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Enquanto o homem continuar insistindo em fazer a sua vontade, ele não consegue negar a si mesmo, e a vontade do homem é sempre prejudicial, ela sempre leva o homem para a destruição. Então, o grande desafio do Evangelho no coração do pecador é destronar o homem de si mesmo, é tirar o homem do trono do seu coração e colocar Jesus, o Rei dos Reis, o único que é digno de governar e reger o coração do homem, todo o universo. Jesus condiciona seus seguidores a negar a si mesmo, a aniquilar. E então Jesus continua: tome a sua cruz.
vemos conceitos errados, diferentes do que é cruz. Para alguns, a cruz significa uma doença, um problema, uma enfermidade, uma luta difícil. Para outros, cruz é um casamento frustrado, onde a mulher tem que tolerar um marido insensível, onde o marido tem que tolerar uma esposa chata, exigente. Para outros, cruz é suportar um emprego que ele não gosta, mas ele tem que continuar ali, porque dali ele extrai o salário, o seu ganha-pão. Para outros, cruz é cuidar de alguém doente na família. Para outros, cruz é suportar, fazer parte de um projeto que ele não quer. Mas em nome da integridade, da hombridade, ele fala, essa é a minha cruz. Mas isto não é cruz. Casamento não é cruz, doença não é cruz, enfermidade não é cruz, problema não é cruz. Isso são adversidades, problemas da vida, que às vezes requer de nós mais disposição, mais paciência, mas isso não significa cruz. Cruz, no contexto bíblico, é algo diferente. A cruz, na época de Cristo, era instrumento de morte. Cruz, no Império Romano, era a pena máxima capital, onde o criminoso era condenado à morte. Era a pena humilhante, mais horrível, mais agonizante que existia. O condenado tinha que carregar a sua cruz até o local de execução, e ali ele era crucificado vivo, morria lentamente, agonizava lentamente. Alguns levavam horas, dias para morrer. Cruz era instrumento de morte. Cruz era sentença máxima. Quando Jesus diz, negue a si mesmo, tome a sua cruz, contextualizando para os nossos dias, cruz significa estar morto para o pecado. Cruz significa morrer para o eu. Cruz significa morrer para o mundo. Cruz significa que quando o pecado bater a porta do seu coração, você tem um atestado de óbito no bolso e diz, estou morto para o pecado, mas estou vivo para Deus. Cruz significa seguir a Cristo, custe o que custar. Cruz significa estar disposto a passar por humilhações, perseguições, hostilidades, preconceitos por causa do Evangelho. Nós vivemos em um país que temos liberdade de culto, liberdade religiosa, mas sabemos que existem países, site Portas Abertas reporta isso, onde cristãos são perseguidos até a morte por não negar Jesus, por não negar o Evangelho, por não se envergonhar de Cristo. Isto é cruz. Isto é negar a si mesmo. Isto é caminhar com Cristo rumo ao Calvário. Jesus, quando ele exorta a multidão, ele fala que ele iria ser morto e crucificado, ele não para aí. Ele disse para os discípulos, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser ser meu discípulo, se alguém quiser me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus diz, eu estou a caminho da cruz, é necessário que quem deseja ser meu discípulo também esteja a caminho da cruz, também esteja disposto a morrer, também esteja disposto a ir para o Monte Gólgota, para o Monte Calvário. Muitos hoje querem o glamour do Evangelho, as bênçãos do Evangelho, mas não querem a cruz, não querem assumir a identidade com Cristo, a causa do Evangelho. É necessário estarmos dispostos a assumir a causa de Cristo. E Cristo continua, após tomar a sua cruz, siga-me. Seguir Jesus é ser seu discípulo. Ser discípulo é andar com o Mestre, é caminhar com Ele, é desejar ser igual a Ele, é desejar aprender o que Ele ensina, amar o que Ele ama, aborrecer o que Ele aborrece. Não podemos concordar com o evangelho diluído, que quer apenas simpatizar-se com Jesus,
Muitos, às vezes, acham necessário ir na igreja, nos cultos, apenas em ocasiões especiais. Muitos, às vezes, diante das batalhas da vida, diante das adversidades, onde ele precisa assumir a cruz de Cristo, se acovarda. É necessário estarmos dispostos. Jesus convida a multidão a calcular o preço do discipulado. É isso mesmo que você quer? Jesus estava dizendo: vocês querem ser meus discípulos? Vocês querem ser meus seguidores? É necessário algo mais. É necessário carregar a cruz. É necessário estar dispostos a ser crucificado. Nós temos exemplo na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, em Gálatas 2, verso 19 e 20, ele diz: estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A palavra de Deus nos chama a refletir qual a nossa posição, o nosso relacionamento, o nosso envolvimento com a cruz de Cristo. Nós já carregamos a cruz de Cristo? Nós já estamos crucificados com Cristo, como o apóstolo Paulo diz? Ou será que nós já deixamos a nossa cruz? Já abandonamos a nossa cruz? É necessário avaliarmos, porque o Evangelho tem promessas gloriosas, o Evangelho promete a coroa, promete glória, mas antes é necessário passar pelo caminho de humilhação que Cristo passou. É necessário passar pelo caminho de sofrimento. Tomar a cruz não é apenas desconforto social. Alguns monges na Idade Média achavam que a cruz era se isolar do mundo, ir para regiões isoladas, conventos. Era para eles viver uma vida longe da sociedade, longe das pessoas que eles julgavam pecadores, para se santificarem. Mas Cristo não disse isso. Cristo é aquele que ele viveu junto com publicanos, pecadores, ele andou com prostitutas, ele caminhou com estas pessoas. Então não significa que tomar a cruz é se isolar. Tomar a cruz é estar caminhando com Cristo em meio a este mundo vil, em meio a este mundo pecador, em meio a esta geração adúltera e perdida. Tomar a cruz é assumir a causa do Evangelho. Tomar a cruz é assumir Cristo, custe o que custar. Nós devemos seguir a Cristo, não um líder, uma denominação. Nós congregamos em uma igreja bíblica presbiteriana, mas o nosso líder que devemos seguir é Cristo. Ele é o nosso exemplo, ele é o nosso modelo. Devemos admirá-lo, segui-lo. Somos uma igreja bíblica, uma igreja confessional, somos uma igreja que ama as Escrituras, mas nós não devemos seguir a instituição. Muitos acham que deve seguir a instituição, mas nós não estamos aqui para pregar a instituição, nós estamos aqui para pregar Cristo e Cristo crucificado. É necessário avaliar se nós estamos de fato enganjados com o Evangelho. É necessário avaliar se nós estamos de fato crucificados com Cristo. Em Filipenses 2, versículos 5 a 8, a palavra de Deus nos diz, Filipenses 2, 5 a 8, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus não nos pede nada que ele não tenha feito. Jesus não nos pede nada que ele não fez primeiro. Ele se esvaziou de si mesmo. Ele deixou o céu, assumiu a natureza humana, viveu entre pecadores e morreu morte de cruz. Então, para a nossa avaliação, o que Deus viu em nós quando ele nos alcançou através do Evangelho? Éramos perdidos, pecadores, indignos. Ele nos amou.
Ele nos alcançou com graça, Ele nos alcançou com salvação, e Ele pede para nós negar a nós mesmos, assumir, carregar a cruz. Será que é muito o que Cristo pede para nós diante daquilo que Ele fez por nós? Será que é pesado demais o que Ele nos pede diante daquilo que Ele já demonstrou na cruz? Cristo é o exemplo perfeito. Nós não podemos, de forma alguma, esquecer que o Mestre que nos pede para carregar a cruz foi o que morreu por nós na cruz. Então nós devemos, cada dia, nos dispor a amá-lo mais, segui-lo de corpo, alma e coração. Caminhando para o versículo 35. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. Aqui nós temos um paradoxo, duas palavras, duas frases contraditórias. Quem salvar a vida perde, quem perder a vida pelo Evangelho salva. Cristo foi bem categórico quando ele diz: quem quiser salvar a sua vida a perderá. Salvar a vida é viver neste mundo apenas para a realização dos seus sonhos, para a realização dos seus desejos. Não que seja errado, é lícito, é conveniente, é necessário correr atrás dos sonhos, desejos, projetos. Mas nós devemos entender que Cristo deve ser a primazia. Cristo deve ocupar o lugar principal nestes projetos. Para salvar a vida, a pessoa faz de tudo, a pessoa faz planos, a pessoa calcula seu pé de meia, planeja sua aposentadoria, ela pensa no presente, no futuro, mas onde está Cristo neste sonho? Onde está Cristo neste projeto? Onde está Cristo nas nossas realizações? Nós vivemos para a sua glória ou nós vivemos para o nosso ego? Vivemos em um mundo em que predomina o hedonismo, o egocentrismo. As pessoas são ávidas por conseguir realizar, conseguir ter sucesso, conseguir ter prazer, conseguir ter felicidade, tudo em busca de satisfazer o eu. Mas Cristo é bem categórico quando ele diz: quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Quem corre atrás apenas dos projetos financeiros, riquezas dessa vida, quem corre atrás apenas das conquistas deste século, no final receberá o que a Bíblia chama de salário de Judas. Judas vendeu Jesus por 30 moedas. Quando ele se arrependeu, se é que podemos chamar de arrependimento, talvez foi apenas um remorso, procurou os líderes para quem ele entregou Jesus, eles disseram: isso é problema seu, não temos nada com isso. Aqueles que se apostastam da fé, abandonam Jesus, deixam a fé cristã para seguir o curso deste mundo apenas em busca de riquezas, realizações pessoais, no final perderá o mais valioso, a salvação eterna. E o mundo dirá: não temos nada com isso, isso é problema seu. Temos que avaliar se nós estamos correndo atrás de valores eternos, ou será que nós estamos correndo atrás de valores efêmeros, passageiros, supérfluos. Ao contrário da primeira expressão, Jesus disse que quem perde a vida pelo Evangelho salva. Os mártires perderam a vida fisicamente. Muitos foram decapitados, perseguidos até a morte. Temos o exemplo de Estevão, Paulo, John Hus e vários outros homens da Idade Média sofreram, morreram em prol do Evangelho, não negaram a causa de Cristo, não negaram as Sagradas Escrituras. Hoje vivemos em tempos que não há mais essa perseguição, pelo menos em nosso país, mas é necessário ainda estarmos dispostos a sofrer pelo Evangelho, é necessário ainda estarmos dispostos a sofrer pelo Senhor Jesus. Quem perde a vida pelo Evangelho significa que nós devemos continuar correndo atrás dos nossos objetivos, sim. Eles são lícitos, eles são corretos, eles são louváveis.
É lícito correr atrás de garantir uma boa economia para o sustento da família. É lícito correr atrás de realização profissional, formar-se, realizar-se. Mas é necessário que Cristo seja o primeiro neste plano. Cristo ocupe o lugar principal. Que nossos planos, objetivos, seja alcançar o sucesso, sim, mas para a glória de Deus. Se preciso for, que nós usemos nossas finanças, nossos bens para abençoar o reino de Deus, para alcançar vidas para Cristo, para ajudar a causa do Evangelho. Isso sim é perder a vida pelo Evangelho. Isso sim é perder a vida por causa de Cristo. E a recompensa, ela é grande. A nossa recompensa em vida já é grande. No céu será uma recompensa incomensurável. Nós não temos noção de como será a nossa vida com Deus. Ela é uma vida eterna. A Nova Jerusalém, onde nós iremos habitar, o céu, a salvação eterna, é o maior tesouro de um cristão. As riquezas desta vida podem acompanhar um homem até o túmulo. Do túmulo para frente é Ele Deus. Então, as escolhas que fazemos nessa vida, se escolhemos salvar a vida, perdemos. Se escolhemos perder a vida pelo Evangelho, nós ganhamos ela. Quando achamos que estamos no controle, na verdade, nós estamos perdendo o controle. Aqueles que acham que têm o controle absoluto de sua vida, na verdade não têm. Porque a vida regida pela soberania de Deus, esta sim é uma vida que traz um futuro promissor. As coisas dessa vida, por mais que nós achamos que elas são sólidas, são passageiras. Quem não aceita o convite de Cristo a negar a si mesmo e tomar a cruz está se autodestruindo. As pessoas acham que negar Cristo neste mundo é conveniente, mas nós sabemos que há apenas dois caminhos, céu e inferno, uma eternidade com Deus e uma eternidade sem Deus. É necessário avaliar, é necessário calcular para que nós façamos a escolha certa. As palavras de Jesus são duras, mas a recompensa é incomparável. O mundo deseja pessoas independentes, que confiam em si mesmo, mas Jesus, ele quer pessoas que sejam dependentes dele. Quando Jesus disse que nós devemos negar a nós mesmos, carregar a cruz, isso fala de dependência, isso fala de entrega total, isso fala de rendição ao senhorio de Jesus. Cristo conta com pessoas dependentes dele, que estejam dispostas a morrer por ele, se preciso for, a sofrer pelo Evangelho, se necessário for. Pessoas que estejam dispostas a sofrer preconceitos, pessoas que estejam dispostas nessa geração incrédula, pagar o preço do discipulado. É verdade que nossa salvação foi paga, conquistada na cruz do Calvário pelo sangue precioso de Cristo. Não há nada mais que precisamos acrescentar. Tudo já foi nos dado gratuitamente, a vida eterna, a morada eterna com Deus no céu, através da obra expiatória de Cristo na cruz do Calvário. Ele sofreu a justa, santa ira de Deus na cruz, que estava destinada a nós. Então recebemos dele justificação completa. Somos nele declarados santos, somos nele declarados justos, somos nele declarados salvos. Não há nada que precisamos fazer para pagar a nossa salvação, mas o discipulado sim. O discipulado pode custar caro, o discipulado pode custar tudo. O discipulado requer renúncia, o discipulado requer que nós estamos dispostos a amar o Senhor Jesus mais do que nós mesmos, mais do que a nossa esposa, mais do que o marido, mais do que a família. A palavra de Deus diz em Jeremias, o profeta fala que o Senhor diz: com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. O Senhor nos amou com amor eterno, mas quando Cristo diz: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me,
ele também exige um amor incondicional. Ele também exige um amor acima do comum. Ele exige que o seu discípulo o ame acima de tudo nessa terra, acima ainda da própria vida. É necessário que Cristo esteja no topo de nossos planos. É necessário que Cristo seja o amado da nossa alma. É necessário que Ele reine no trono do nosso coração. É necessário que Ele seja o Senhor de nossas emoções, de nossas tristezas, alegrias. É necessário que Ele esteja presente em todos os momentos de nossa vida, não apenas nos bons, mas também nos momentos tristes. O discipulado requer isso. Versículo 36, a palavra de Deus diz: de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Versículo 37, que daria uma pessoa em troca de sua alma? Jesus aqui provoca o povo a uma reflexão no pensamento. Jesus confronta as pessoas com duas perguntas. Jesus confronta as pessoas a refletir se aquilo que estão buscando é o mais importante. Que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro? Jesus usa uma figura de linguagem, uma expressão que a pessoa pode ganhar riquezas, conquistar nesta vida impérios, pode conquistar estabilidade física, financeira, mas se ele perder a sua alma, isto é a pior jogada que ele fez. Jesus compara aqui, ele usa a figura de um negócio com lucros físicos, mas no final com perdas espirituais. As pessoas às vezes têm lucros financeiros, as pessoas às vezes têm poupança, conta bancária alta, mas o mais importante que ele precisa ter, a salvação da sua alma, ele não tem. Que daria a uma pessoa em troca de sua alma? Jesus quer dizer que nada que a pessoa possa fazer nesta vida para comprar a salvação, nada que ele tenta fazer é suficiente para comprar a salvação. A palavra de Deus nos diz em 1 Pedro, versículo 1, 18 e 19, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Aprendemos que fomos comprados, resgatados da nossa vã maneira de viver pelo sangue de Cristo Jesus vertido na cruz do Calvário. Você já pensou quanto vale a sua alma? Você já pensou quanto vale a sua eternidade? Já tentou calcular o preço da sua salvação? Na cruz de Cristo vemos o paradoxo de quanto somos miseráveis pecadores, indignos, culpados da morte do nosso Salvador. Ele morreu pelos nossos pecados. Mas na cruz de Cristo também nós vemos o quanto nós somos amados. Cristo investiu em nós. O Senhor Deus investiu em nós. O homem caiu no Éden e caminhou para a destruição, rebeldia, inclinado somente para a prática do pecado. Mas Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, vem de volta buscar o homem para si. O próprio Criador busca a criatura para si, porque o homem é incapaz de voltar-se para Deus, o homem é incapaz de desejar buscar as coisas celestiais. Então nós vemos na cruz de Cristo quanto somos amados. Agostinho de Hipona diz: queres saber o teu valor? Olhe para a cruz, tu vales um Deus crucificado. Nós somos tão pecadores, indignos, mas o Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, se fez homem e morreu na cruz por nós. Ele encarnou a nossa humanidade, ele encarnou a nossa miséria. A palavra de Deus diz que maldito era todo aquele que morresse em uma cruz. Cristo se fez maldição por nós na cruz. Cristo sofreu a maior humilhação que podia haver no Império Romano. Cristo se fez pecador, morreu por um pecador. Na verdade, ele nunca pecou, mas ele tomou a nossa identidade na cruz. Então é necessário avaliar o que é mais importante para nós nessa vida: a salvação de nossa alma, as conquistas dessa vida.
a salvação eterna ou as coisas deste século? É justo, correto, correr atrás das coisas da vida, sim, mas que Deus ocupe o cume, o ápice, o lugar mais alto de nossa vida. Versículo 38, a palavra de Deus nos diz: pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Jesus Cristo está dizendo que o preço do discipulado, ele tem que ser avaliado. Jesus Cristo está querendo dizer que não é correto começar a caminhada cristã e desanimar-se no meio do caminho, acovardar-se diante das perseguições, envergonhar-se do Evangelho. Quantas pessoas trabalham anos, décadas, e no seu ambiente de trabalho ninguém sabe que ele é cristão, ninguém sabe que ele é um filho de Deus, ninguém sabe que ele é um salvo, transformado, alcançado pela graça salvadora. É necessário, em meio a este mundo perseguidor, nós assumir a causa do Evangelho. Se preciso for passar por perseguições, preconceito, memes. Vivemos em uma época que a perseguição não é física. A perseguição, ela é, às vezes, ideológica, emocional. Às vezes a perseguição é psicológica. Nós devemos empunhar a palavra de Deus, dizer a este mundo que nós não temos vergonha de Cristo, nós não temos vergonha da cruz. O escândalo da cruz dividiu o mundo. As pessoas não conseguiam assimilar como um Deus forte morre numa cruz, como um Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, morre numa cruz. E assim continua sendo aclamado, adorado. Esta igreja cresce. A igreja de Cristo cresceu em meio a perseguições. Quanto mais perseguiam os cristãos, quanto mais sangue de cristão caíam nas arenas, quanto mais vidas eram ceifadas pelos perseguidores do Evangelho, mais a igreja crescia. O Deus da igreja nunca abandonou a igreja. Jesus disse para Pedro: tu és Pedro, sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O escândalo da cruz dividiu o mundo, mas o escândalo da cruz para a igreja é motivo de glória. A cruz de Cristo é o motivo que nós podemos nos gloriar, porque é nela que fomos salvos, é nela que fomos libertos, é na cruz de Cristo que nós somos declarados santos, é na cruz de Cristo que nós somos declarados salvos. Então, em meio a essa geração adúltera e pecadora, nós temos que assumir a identidade de cristão, temos que testemunhar de Cristo, temos que falar do Evangelho, temos que defender a causa do Evangelho. Não podemos ser cristãos nominais, cristãos que apenas estudam a Bíblia em casa, frequentam cultos, mas a sua vida no mundo é uma vida comum, igual às outras pessoas. Não há diferença para o cristão. Os puritanos diziam que não há diferença entre o sagrado e o secular. Para o cristão, tudo é secular. Adorar a Deus no culto, para o cristão tudo é sagrado. Adorar a Deus no culto é sagrado. A nossa vida neste mundo também é sagrado. O nosso testemunho diante das pessoas é sagrado. Aquilo que vivemos em público é sagrado. Às vezes a nossa simples função no trabalho, algo comum, é sagrado, isso glorifica Deus. E as pessoas têm que ver Cristo em nós. Não podemos nos envergonhar de Cristo, porque aqueles que se envergonham do Evangelho, se envergonham de Cristo, a palavra de Deus é bem clara. E Jesus também se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os anjos. Nós não podemos envergonhar do Evangelho, temos que assumir as palavras do apóstolo Paulo em Romanos 1:16, quando ele diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego.
A cruz de Cristo, o Evangelho, é a melhor escolha para o cristão. Se tiver que escolher entre Cristo e o mundo, entre Cristo e as coisas dessa vida, se tiver de enfrentar um desafio que é melhor para você, com certeza Cristo é a melhor escolha. A cruz de Cristo é a melhor escolha, porque a recompensa no final será gloriosa. A recompensa com Deus, ela é de valor incalculável. Em Romanos 6 e 8, a palavra de Deus nos diz: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Esta é a proposta do Evangelho. Morrer com Cristo nessa vida, sofrer com Cristo nessa vida, passar humilhações se preciso for, passar por tentações, que o vil tentador não cessa. Ele sabe os pontos fracos, ele sabe da nossa fraqueza, ele vem nos tentar, vem tentar nos fazer desanimar da fé cristã, mas nós devemos estar perseverantes. Se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. O Senhor Jesus foi até a cruz, Ele não desanimou. Satanás tentou no deserto, tentou o desanimar do projeto, o plano redentor. Pedro quis dizer para ele não morrer, isso não poderia acontecer, mas ele foi até o final. Ele enfrentou a cruz, ele enfrentou a humilhação e ressuscitou ao terceiro dia. Também devemos tomar para nós este exemplo. Se com Cristo morremos, com Cristo também viveremos. Se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos um dia. Mesmo que morremos nesta vida fisicamente, um dia vamos ressuscitar para estar com Cristo eternamente na glória. Mesmo que nós morremos negando a nós mesmos, negando a nossa vontade, assumindo a cruz, instrumento de morte que devemos carregar, declarar que somos mortos para o pecado, mas somos vivos para Deus, essa é a nossa vitória. A nossa vitória é estar unido a Cristo, caminhar o caminho difícil, humilhante que Ele caminhou. Com certeza nós também teremos a graça salvadora, que no final nós receberemos a coroa da vida. Isso é mais importante. Conclusão, meus amados irmãos, que Deus nos fortaleça para negar a nós mesmos, carregar a cruz, priorizar o reino dEle, que não venhamos nos apegar às coisas dessa vida, mas ao reino de Deus, que venhamos enganjar a causa do Evangelho em meio a este mundo passageiro, que nos apegamos a valores eternos. Cristo carregou sobre si a nossa maldição. O seu amor nos constrange a ponto de sofrer por Ele é prazeroso. Quando avaliamos o quanto Cristo sofreu por nós e quão grande graça salvadora nos alcançou, sofrer por Cristo é um privilégio. Se preciso for morrer por Cristo, é um privilégio. Se preciso for passar pela cruz de Cristo, também é um privilégio. Que Deus nos dê graça, que Deus nos ajude, que Deus nos dê a identidade de Cristo em nossa vida. A palavra de Deus diz em Romanos 8, 28, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. O texto continua, é para que nós sejamos feitos à imagem de Cristo. O propósito do Evangelho é fazer-nos parecido com Cristo, na sua humilhação, na sua morte, também na sua ressurreição. Que Deus nos dê a graça de não titubear, de não desanimar, de não hesitar diante das escolhas desta vida, mas priorizar a cruz de Cristo, priorizar o Evangelho, a causa de Cristo. Convido os irmãos para que possamos fazer uma oração.